Boa noite a todos os alunos do curso de pintura pela educação remota nesse período de pandemia. Eu vou compartilhar aqui a tela, uma apresentação rápida, só para mostrar alguns trabalhos que eu acho relevantes do Mário Bel participar. Esse trabalho é um mural, está pintado no muro. É o trabalho dele lá na penitenciária de Manaus, ali na 7 de setembro. Esse é o fundo da penitenciária. Era um muro que aparentemente não tinha nada, né? E numa reforma que fizeram na penitenciária, ele pintou janelas, né? Casarios, portas, como se fosse uma cena de Manaus antiga ali. Aí ele vai explicar melhor. Então, como é um grande trabalho, um mural, né? Eu acho que é relevante, por isso que eu coloquei esse trabalho. Aqui, ele está com um projeto de Santo Antônio, que ele é autor daquela escultura lá Lá em Borba, né? Borba, frente à catedral lá, a matriz, né, de Borba, de Santo Antônio. Então, mostrando também que muitas vezes os alunos chegam na disciplina de desenho, geometria descritiva, de desenho geométrico, e vai estudar escala, vai estudar essas coisas aí. Para que eu vou estudar isso? Eu estou fazendo artes visuais, porque tudo, o conhecimento, um depende do outro, um faz parte do outro. Olha, ele precisou do desenho técnico. Por quê? Porque é um trabalho de engenharia ali, é uma altura de um prédio, né? Então tinha que ter estrutura de ferro, concreto, e tinha que ter o projeto. Então por isso que a gente estuda a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, superior, de frente. O próprio professor Walter, de escultura, vai pedir para vocês fazer, antes de fazer a escultura, fazer o projeto, né, com as vistas. Também o Mário depois comenta essa importância do desenho no trabalho dele. Porque o Mário é completo, ele é desenhista técnico, desenhista publicitário, artista plástico, escultor, artista visual. É a palavra mais abrangente quando a gente trabalha com a internet, com o computador e com o Photoshop. É o visual. Eu não sei se ele já está fazendo isso, vídeo, mas se ele faz animação, já está dentro das artes visuais. Então ele é completo por quê? Porque ele vem do desenho para a pintura, passando pela escultura, né? Esse é o trabalho dele lá de Santo Antônio, a escultura. Aqui é uma imagem de vista aérea, então são os trabalhos que eu acho bem interessante e para fazer uma introdução aqui, ele explica melhor. Pela foto parece ter a mesma altura da igreja, né? Pela foto parece o quê? Mesma altura? Sim, mais ou menos ali, né? Depois ele vai comentar mais isso aí. Então, essa é uma pequena, breve apresentação que eu falo para o Mário. Agora, eu quero que vocês perguntem sobre os nossos assuntos seguintes. O Mário, tipo de tela que ele faz, como que ele faz, se não tem tela, qual é o recurso que ele faz, vê que ele faz pintura em muro, qual é a tinta que ele usa no muro, né? Qual é a base que ele dá, se é com rolo, se é com pincel, se é com espátula, tudo isso nós já fizemos aí na sala, lembra? Na pintura 1, vocês já estão na pintura 2 praticamente. Então, é uma grande experiência. Outro detalhe importante que ele comentou comigo à tarde é que hoje, quando se vai fazer uma ampliação, qualquer artista, Vicky Muniz, todo mundo conhece aquele artista que trabalha com lixão, né? Vicky Muniz, passei um documentário para vocês. Ele coloca um grande projetor, projeta a foto e ali já tem a ampliação, faz o desenho. Só que na época do Mário, ele vai falar isso, não tinha projetor. Então, vê como é que ele ampliava o desenho grande. Então, tem tudo isso, era tudo feito à mão, não existia essa tecnologia. Então, eu vou deixar a palavra agora com o Mário. Mário, tu abre o teu microfone, eu vou fechar o meu e tu pode ir comentando, a gente vai batendo papo aí. Boa noite novamente a todos os presentes. Aos seus alunos, alunos da arte, pelo excelente professor que vocês têm. Tem um conhecimento. Eu aprendi rapidamente algumas coisas que eu não sabia através dele. Obrigado, tá, Fernandinho? Bem, a questão de que eu sou um autodidata, na realidade, né? Eu aprendi com outros amigos, isso nos anos 70, assim, 50 anos atrás, né? Quando eu falo nos anos 70, Manaus engatinhava com a Zona Franca, né? E eu iniciei nas agências de propaganda, aliás, da primeira agência
que era Amazonas Publicidade, que era o embrião, foi o embrião da nossa hoje TV Amazonas e Rede Amazônica, né? E o dono dessa agência, ele prezava muito pela mão de obra local. Doutor Felipe Dal, Milton Cordeiro, dois jornalistas, né? O Fernando conheceu muito bem. Ele prezava em valorizar o profissional local. Ele trazia gente de fora, ou seja, com mais experiência, para ministrar, dar uma espécie de oficina, vamos dizer assim. Mas o resto a gente ia aprendendo com outros amigos nossos. Eu comecei, antes da prancheta, no porão. A gente chamava outdoor, esse termo americano, as placas de chapa galvanizada. Então, hoje, os outdoors são feitos de papel, e muitos até plotter, né, que surgiram mais recentemente. Então, veio desse tempo em que você tinha que buscar, errar, a gente errava, né? E aí fomos buscando conhecimento. A perspectiva é um dos pontos principais numa pintura. Se você não domina o conhecimento das perspectivas aérea, oblíqua, paralela, você se perde numa pintura artística, né? Então, requer também, na época nossa, que a gente buscasse esse conhecimento. Hoje, com a internet, isso é muito fácil. Você clica um vídeo, você vê como é que a pessoa desenvolve a sua experiência. Mas, na nossa época, tudo era artesanal, né? Eu penei naquele logotipo do Guaranabaré, que continua sendo aquele... Eu não sei nem o nome daquele, Fernando, você que é professor de design mesmo, aquele formato, eu fiz na mão livre, achando que estava bonito. E quando foi colocado, era um painel de 15 metros, o dono da moto importadora ligou para a empresa reclamando que estava torto. E eu me dei conta, eu digo, vou ter que aprender a melhorar isso aí. Então, a gente vai aprendendo com o olhar de outras pessoas, que às vezes não são nem da área, mas que têm um conhecimento danado. Joaquim Marinho, Fernando conheceu também, muito amigo do pai dele. Joaquim Marinho não sabia pintar, mas ele batia o olho e dizia, olha, aquilo está torto. Eu ficava... Joaquim Marinho era o dono dos cinemas, né? Então, a gente vem desde essa época surgindo, e eu sou um veterano, né? Com outros amigos artistas, mas aí eu saí da publicidade porque eram 4 paredes e eu não queria ficar limitado. Aí foi quando eu fui aventurar na Grande Manaus, sem conhecer ninguém. E como sobreviver? Fazendo propaganda, pintando as fachadas de lojas. O Peninha, que é muito conhecido, já vinha antes de mim. Devo ter sido o segundo. E aí surge o cinema, que foi uma experiência boa. Por quê? Porque você aprende a trabalhar um rosto de um ator, e que não adianta querer riscar a mão livre, que não vai sair mesmo. Não vai, é muito raro. Você tem que ser gênio para fazer a mão livre, um tamanho de um rosto de 1 metro. Você tem que usar a quadrícula. Isso que o Fernando falou. E o que é a quadrícula? É uma ampliação diagonal. Você puxa uma linha diagonal, ela é infinita. E aí divide o desenho, digamos, 5 por 4. Aí você quadricula com tantos centímetros que obedeça também a parte horizontal vertical. E aí não tem como errar. O Cobra, o famoso Cobra do grafite, ele faz isso. Hoje, a quadrícula, ele usa a quadrícula. Embora, o Fernando citou aí, quando eu estive em São Paulo, que eu já estava dominando o mercado dos cartazes de cinema, já não tinha mais espaço, eu era o único. Por que eu era o único? Porque só eu estava ali, mas tinha bons artistas aqui em Manaus que não tinham oportunidade. Então, eu tive um destaque mais além deles, porque o cinema era uma empresa, os caras me queriam, mas tinha bons artistas que, se tivesse tido oportunidades, fariam o mesmo trabalho que eu fiz. Daí eu vou a São Paulo, eu digo, quero ver o que fazem lá. Lá eles usavam um retroprojetor. O camarada tinha que fazer um fotolito, projetava e ia por trás isso, uma parede de vidro.
e arriscar. Eu digo, eu não faço isso. O meu é na quadrícula, pô, olha. Você vê? Lá em São Paulo, isso nos anos 80. Então, não sei se eu extrapolei nas minhas explicações, vocês não fizeram nenhum tipo de pergunta ainda? Mas esse lado dos cartazes de cinema foi o que me possibilitou, durante quase 20 anos, ampliando. E quando eu cheguei no paredão da penitenciária, onde o Fernandinho mostrou a Manaus Belle Époque, eu não tive dificuldade nenhuma. E outra coisa, eu produzi aquilo, os engenheiros da Grutier não acreditavam que eu seria capaz, porque um rapaz de Parintins foi lá e ficou receoso, porque ele não queria um grafite, ele queria uns casaris, né? Ideia de casa. Eu nem olhei o painel, porque eu tomaria um susto também. Quando eu me vi, eu estava diante da coisa. E eu trabalhei praticamente sozinho. Eu só tinha um auxiliar. Sim. Interrompendo rapidinho, eu ia lhe perguntar justamente sobre isso, sobre as quadrículas, se o senhor tinha usado no trabalho Não, que ali o professor acabou de mostrar. Por incrível que pareça, aquela parede não tinha quadrícula. Por quê? Ela tem o pé direito dela, na parte da 7 de setembro, é 10 metros, mas ela tem uma queda, o terreno era acidentado. Ela terminava com 12 metros lá na ponta. E quando eu iniciei aquela pintura, eu trabalhei no sufoco, porque eles fecharam com aquele plástico preto para que ninguém visse o que estava sendo feito, porque a pessoa, na época, estava esperando a presença do presidente da República, então não podia ser visto. Só ele é que ia descortinar aquilo ali e tal. Além de usar o cinto de segurança, que é obrigatório, eu tinha dificuldades, porque quando eu engatava e eu pintava rápido, né, eu tinha que desengatar, então eu ficava perdendo muito tempo. Mas o certo é que... Foi sozinho para fazer? Você fez sozinho? Foi porque, na época, os amigos que eu queria trabalhar comigo, que eu queria que estivessem me ajudando, eles estavam trabalhando com política. Então, era mais negócio para eles pegar um mural lá e escrever o nome do candidato e de que ia participar. Né? Eu convidei dois, eles não puderam ir. Aí peguei uma pessoa, um rapaz que era pintor de parede, para ele me auxiliar. Quer dizer, eu marcava, eu fazia a cercadura com o pincel e digo, aqui é verde, ele enchia, eu ia adiantando, porque eu tinha um andaime à minha disposição, aliás, eram 4 ou 5 torres, todas preparadas, então eu ficava circulando. Hoje você usa Munch, né? Eu acho bonito aquilo, porque você só... E quanto tempo levou? 15 dias. 15 dias, e aí eu fiquei aguardando, porque o contrato que eu tinha com a empresa era de ficar no local, mesmo que eu tivesse terminado, até o encerramento e na inauguração. Mas foi um trabalho cansativo, porque é um desce e subia, porque você subia e descer todos os dias. Hoje, na minha idade, eu não sei, porque na época eu tinha 60, acho que tinha uns 62 anos, hoje eu estou com 70, né? Para você subir, descer, você está esgotado, né? E eu usava uma garrafa PET como o meu nível e uma régua de 1,5 m de alumínio. Então era isso, eu ia para... Quando chegou quase ao meio, eu percebi que lá dentro tinha um castelo recuado. A intenção do Robério Braga, na época, era derrubar aquele muro futuramente para destacar o castelo, que é um castelo que fica afastado. Eu nem sabia daquele castelo. Aí aproveitei aquele castelo e fiz uma espécie, porque lá olhando lá do outro lado do rio, ali no frontal eu tenho uma foto, você vê a pintura do castelo, mas se você olhar de lado, é claro que tem aquele desalinhamento, né? Mas foi um trabalho fantástico, porque eu usei linhas verticais e horizontais. Não foi preciso quadrícula, pelo que eu explico. É um trabalho, digamos, quase que arquitetônico, né? O que eu podia ter era noção do tamanho da janela, né, que eu copiei lá do largo. Eu tirei foto daquelas cores, aquelas cores também eu trabalhei
baseado no que já existia, eu não inventei nada. Então, muitas vezes as coisas mais simples são as que realmente têm o êxito, né? Mas o resto era tinta feita no mix, né? Era uma quantidade de tinta danada, foram uns 20 latões com tinta variada, por mais que você usasse só um litro, e o engenheiro disse, é melhor sobrar que faltar. Então, e a gente aprende dessa forma, né? Então, essa é a história do mural, que ficou bonito. Aliás, eu posso falar, Fernando, uma curiosidade? Estava chegando em Manaus o superintendente da Manaus Energia, que fica ali próximo, né? Na primeira viagem que ele veio a Manaus, ele viu aquele muro branco. Na segunda, quando ele já veio fixar em Manaus, que ele foi o presidente, ele viu as casas, ele disse, fizeram umas casas ali, porque a impressão, que depois eu, olhando a foto, eu fiquei fascinado, é que parecia casa mesmo, né? Muitas pessoas, tamanho, eu não vou dizer que é perfeição, mas eu acho que a forma como eu captei os detalhes, né? A ponta, aquela foto que o Fernando mostrou na ponta, aquilo já foi uma invenção lá, eu peguei lá eu gosto também da arquitetura, né? Eu fiz uns 3 períodos. Eu sou fã do Freud Lloyd, aquele cara da Casa da Cascata, né? Aí eu inventei lá como se fosse umas portinholas que aqui em Manaus eu usava antigamente, né? Ali do pé direito dos nossos caseiros rurais, que seriam altos, né? Eles tinham o porão, né, Fernando? Então ficou bonito aquilo ali. Aí eu copiei também aquelas pedras jacaré lá do Palácio da Justiça, aquele formatozinho lá. Ficou linda, rapaz. Ficou mais linda depois que o alemão, que veio dar vida na ponte, ele colocou umas lâmpadas no rodapé, provisória, é claro, né? Quando eu vi as fotos, uma coisa de louco. Ficou tudo assim, parecia ouro, né? Essa foi uma pintura fantástica que eram 1.200 metros quadrados, Fernando. Eu tive o prazer de executar, graças a Deus. E, Mário, agora tu fala um pouco lá da escultura de Santo Antônio. Bem, o Santo Antônio, para quem gosta de escultura, eu acho é difícil o artista que pinte, que não goste. Por mais que ele ele não abrace assim, uma atividade, ele gosta de pegar, porque você trabalha com argila, você molda o teu layout com argila, né? E é gostoso você moldar aquilo ali, né? E depois até cozinha, ou bota no forno. Tem que ser uma argila boa, né? Aquele caso ali, eu já tinha a estatueta, porque tinha no mercado para vender, né? A estatueta de Santo Antônio. E aí, Fernando, tu falasse uma coisa lá no começo, que você tem que conhecer a escala. Você tem que ter conhecimento da escala 1 por 100, 1 por 50, 1 por 75. Enfim, você tem que ter um conhecimento bárbaro para poder executar qualquer obra, né? E graças a esse conhecimento que eu tinha da escala, ainda tem a 1 por 10, né? Que é 10 centímetros valendo 1 metro. Graças a esse conhecimento, a estátua de Santo Antônio ela não ficou desproporcional. E o amigo citou ali que ela parecia do tamanho da igreja. Não, ela é menor. É que a perspectiva dá essa ideia, né? Se você olhar pelo ângulo da do alto, né? É uma perspectiva, é o teu olhar, né? Se você olhar de baixo, é claro que ela ultrapassa. Mas ela não engoliu o santuário, que é um santuário ali, né? Ela casalou bem. Então, o que eu fiz ali? Eu trabalhei com profissionais, porque você precisa, sozinho você não faz nada. Você precisa de elementos que compartilhem o teu ideal e que te ajude. É claro que o nome que está lá na placa é o meu, mas eu devo muito isso a um marceneiro, que não é um carpinteiro artista, porque você fazer aquilo em caixaria
Ou seja, você pega a imagem aí uma estatuetazinha com 20, 30 centímetros, você divide. Aí não precisa usar tanto, não precisa ter muito critério com a escala, não, mas você divide ela como se fosse uma quadrícula. Eu divido ela em 20, 5 centímetros para cada, né? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Eu tenho 4, eu divido ela em 4 partes iguais. E aí eu joguei no vegetal, peguei o comprimento dela, vi que estava proporcional. Eu trabalhei, como o Fernando falou ainda há pouco, a lateral, a esquerda ainda tinha um detalhe assim complicadíssimo, que era a imagem ele segurando o menino Jesus no colo. Então, não era só levantar tipo uma torre, mas ter aquele cuidado para ficar proporcional, né? Os outros detalhes foram simples, mas essa do menino Jesus com a Bíblia tinha que ter uma proporção, senão ficava distorcido. Então, você tendo os elementos, por exemplo, eu tinha um mestre de obra que me auxiliou na questão da fundação, né? O desenho todo eu elaborei, eu fiz todo o desenho, passava para um rapaz fazer o rascunho no compensado, aí sim, aí na escala, ele fazia as caixarias, a gente colocava, concretava, porque ela é oca, né? Ela precisava ter respiração. Diferente de uma escultura que você faz sozinho. Ali não, ali foi envolvido vários profissionais, né? Tendo eu assim como o mediador, né? Eu não pegava no cimento, mas eu orientava e eu queria que fosse obedecido o meu desenho. Então, foi um trabalho envolvendo mais de 2 operários. E Marius, eu não estava ouvindo muito bem porque eu estava dentro do ônibus, mas não sei se você já falou, mas ela é de quê mesmo, total? Oi? Ela é feita de quê? É de cimento? É concreto e ferro. Aí você precisa de um mestre de obra, porque... Só uma parte técnica aqui que eu fiz também em tecnologia e construção. Quando a gente fala argamassa e cimento, é só argamassa, cimento e areia. Quando bota a brita, já é o concreto. Quando bota o ferro, é o concreto armado. Então, ela é de concreto armado. Concreto armado, exatamente. Abrange tudo isso, a brita. Ah, sim. Concreto armado que é feita a estrutura de ferro todinha. Depois, as caixarias que ele falou, que é o carpinteiro, reveste dentro, joga o concreto. Ela tem uma curiosidade. Um engenheiro, na época que eu estava lá, ele foi recapear o aeroporto, aí ele foi lá e ele condenou que nós estávamos usando água do Rio Madeira, água barrenta, que é argila, né? Mas não houve problema não tem uma rachadura. Ela vai completar isso. Essa explicação é o seguinte, acontece muito isso lá nas cidades litorais do Brasil. Não pode usar água do mar, porque tem o sal. Aí vai influenciar como vai corroer o ferro, né? Pode enferrujar áreas. Tem esse problema. E até a areia, tem um prédio que caiu, uma casa no Rio de Janeiro, anos atrás, foi contrastado assim, no laudo, que a areia era areia de praia, do mar. Então tinha muitos sedimentos. Não, essa não. Essa era do areal mesmo, que tem um areal lá em cima, mas a água, porém, era de puxava com uma bamba, uma sapo, né? Bomba sapo. Puxava. A gente deve ter falado isso porque a água do Madeira é um rio em formação sedimentar e ela é água com muitos sedimentos de orgânico, né? Então, esse orgânico pode interferir no concreto. A gente usa a do Rio Negro por quê? Porque ela é mais ácida e não tem esses sedimentos. Aí ele deve ter comentado isso, né? Mas aí... Ele não entrou nos detalhes, ele só falou para o prefeito, né? Olha, Mário, essa responsabilidade já não é tua, é do executor engenheiro, né? Uma obra dessa em Manaus teria que ter um engenheiro responsável. Eu não sei lá... Com certeza. Tem que ter um engenheiro não teve, não. Não teve, não, engenheiro, não, amigo. Ali é considerado, Borba é um município considerado
tem a festa de Santo Antônio, que vocês todos conhecem, né? Como a maior manifestação religiosa que existe no Amazonas, né? Eu acho que por conta dos milagres que acontecem, o Santo Antônio está lá sem uma rachadura, né? Continua no mesmo lugar, embora o barranco, essa enxurrada agora está derrubando os barrancos e está se aproximando dela. Mas ela tem 4 e 3, tem 12 metros cúbicos, que chama, né? Dentro da terra. Porque começa lá do radier, a escultura mesmo. Você olhando, tem uma bacia, a impressão é que a imagem está no pedestal. Não, ela vem lá de baixo. Eu não sei se é coisa de destino, mas quando eu estive no Rio de Janeiro, tinha o pé lá naquela capelinha do Cristo Redentor. Que na minha imaginação, digo, pô, a imagem, como é que o cara colocou a imagem? Que tem uma velocidade de vento danada, né? Você tem que ter todo... E nada disso foi pensado lá, Fernando. Primeiro que eu não tenho formação para pensar nisso, né? O que eu tinha era uma sede danada de fazer, e acreditava. E tinha os profissionais, como eu te falei, competentes. Eu tinha o marceneiro, tinha o pedreiro, tinha o cara que enrolava o ferro. Então, eu acho que assim, é um time, né? É um time. É toda uma equipe, né? E está lá, Alzemir. Vai completar, se Deus quiser, este ano, de junho, 24 anos. O que é diferente de fazer uma escultura pequenininha, né, Fernando? Você pega uma escultura de 1 metro, 2 metros, você faz sozinho. Miguel Ângelo fazia isso, né? Pegava pedra bruta e fazia Pietà. O Davi dele, que é uma... Mário, e nesses 24 anos ela teve algum tipo de manutenção, alguma coisa assim parecida? Olha, a manutenção, porque ela é oca, né? Desde lá nós colocamos água por recomendação, né? Não sei nem se era necessário, né? Porque a água é lá embaixo. Mas ela respira, ela tem uns canos que saem no pé do santo. Tem uns pedreiros. Ele tem aquele, para dar durante a noite, né? Ela comprime, né, Fernando? Você que é técnico mesmo no negócio. Para ela não quebrar, Durante né? o sol, ela delata. Por isso que os ferros, ela tem que ser com ferro, senão ela estourava, né? Mas não tem nenhuma rachadura, não. É a manutenção que fazem, é a pintura, né? Como foi agora considerado um patrimônio imaterial e cultural do Amazonas, né? Eu acredito que a igreja é que vai cuidar, não sei. Já foi mexida antes, né? Porque se você olhar ali na bacia, aquela bacia representa um estudo que eu fiz do santo, que é o milagre aos peixes. Mas aí tiraram os peixes e você não tem como reclamar, né? Então está Eu sem não prestei muita significado. atenção quando apareceu a imagem, mas a escultura já terminada, ela ficou igual o da foto, que está dentro de um prato, um pires. Eu não entendi não deu para ouvir direito. Ela, O que foi? naquela primeira imagem lá que você tá mostrando ainda no papel, a pintura só, ele está dentro de um prato, né? Na escultura mesmo terminada, ela ficou dentro do prato, assim. Não, ali é um significado de oração aos peixes. Porque quando ele, na época que ele esteve em Rimini, na França, ele começou a pregar. Então havia muita rebeldia por parte do povo que não queria ouvir a palavra de Deus. E ele ficou tão chateado, ele foi para a beira do rio e fez pregação aos peixes. É bonita a oração, né? Peixes, criatura de Deus, tu escutai as palavras de Deus. Aí ele fala e os peixes. Então nós tínhamos ali na bacia vários peixes e tinha uma águazinha lá, para parecer que os peixes estavam atendendo ou escutando a oração dele, né? Então ficou sem significado. Se você for lá, você não vai entender por que a bacia. Se não existem os peixes, para quem lê a história entende que deveria ter alguma coisa, que está uma bacia seca, né? Eu até penso em falar junto a alguém para ver, eu não sei, mas eu não quero me envolver nisso, não. Foi entregue a obra, não. Mário, Os peixes, eles eram pintados dentro da bacia? Não, a bacia é toda, o formato dela é perfeita, porque ela tem uma curva. Ela foi feita na época,
com madeira cortada delicadamente para fazer a caixaria para jogar o concreto. Ela Tem a parte de perguntou, fiação, porque ela tinha perguntou, iluminação. ela perguntou se os peixes eram de Ah, sim, concreto. eram de Concreto. 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 Nós fizemos com uma forma no gesso e concretamos uma banda e outra banda depois juntamos. Era Poxa, um... eu tô chateada agora que tiraram os peixes. E outra coisa, eles Então, soltavam deixa eu água só, pela boca. Mário, deixa eu só comentar o É seguinte: porque tudo que isso que o Mário está falando, da bacia, do peixe, da história de Santo Antônio, isso aí seria o conceito. E no trabalho final vocês terão que conceituar, escrever, contar a história e depois apresentar o trabalho final, que seria a cultura. No caso aí, tem essa história toda que ele teve que estudar, ler Santo Antônio, conhecer esse milagre, e nesse milagre ele inspirou a bacia com os peixes, que tem essa relação, o peixe com o Amazonas, com o rio, com Borba, com o caboclo, e também o peixe representa o próprio Jesus na simbologia da Santa Ceia, né? Quando você vê só aquele peixezinho ali, é Jesus. Então, todo esse conceito poderia ser escrito, né, na apresentação, como se fosse o nosso trabalho final, para vocês entenderem o que é o conceito que eu estou pedindo escrito no trabalho final que vocês vão apresentar. Beleza? é verdade, Gonçalo. Você tem toda a razão. E é um trabalho que é pouco executado, né? Aqui na nossa região, né? Em termos de escultura assim, gigante, eu acredito que essa tenha sido uma. Tem agora um Cristo Redentor que estão fazendo aí, que é maior, né? Mas ali é diferente, ali são pessoas de gabaritos mesmo, né? Não foi o nosso caso, né? Eu lembro que quando o governador foi lá, Fernando, ele perguntou onde estavam os guindastes, que ele não estava vendo. Você tem ideia, né? Você fazer uma imagem de 13 metros de altura, não sei quantas toneladas, porque ninguém calculou aquilo. E Mário, tem uma pergunta aqui no chat, a Elane está perguntando quando foi feita. O ano, né? Deve ter sido o ano. 1997. Nós começamos em fevereiro e entregamos no dia 10 de junho, 3 dias antes da festa do Santo Antônio. 13 metros de altura. Uma obra fascinante, eu acho que Mário, a Elane escreveu aqui no chat: contei para minha mãe que o Mário Bel iria estar na minha aula. Falei que ele tinha feito os cartazes dos cinemas. Ela ficou muito empolgada porque ela gostava muito de ver esses cartazes quando era mais nova. Você vê que naquela época era tudo manual, hoje os cartazes já vêm impressos em plotter, como tu falou, né? Ou às vezes é backlight, né? Você vai no manual, são cartazes pequenos, mas são tudo backlight, bem iluminado, foto do filme mesmo. Naquela época era tudo feito à mão. Aí, a gente já falou do Santo Antônio, vamos falar um pouco agora dos cartazes, porque depois eu quero que tu fale também do Body Art. Tem uma foto na época do Carnaval, nos anos que não era fácil, né? Aí tem aquela menina da escola de samba nuazinha e mandaram o Mário pintar. Como foi essa experiência? Mário, como foi você usar naquele momento? Tinha só você e ela, ou tinha um público todo lá de curioso olhando essa pintura corporal? Porque a pintura corporal é também da nossa cultura indígena, né? Só que no Carnaval já é o Fernando, folclore. Eu não sei. Fala um pouco dessa pintura corporal, dessa experiência, e depois tu pode falar também do cinema. Eu não sei se os amigos aqui conheceram o cabeleireiro Pierre Coffet. Ele ainda está Eu lembro vivo. das propagandas na TV. O Pierre Coffet tinha um estúdio ali perto da Academia de Letras, ali perto do IAA, na esquina. E Manaus tinha uma casa de show chamada Espectro, né, dos libaneses. E ele queria apresentar um show, tipo assim, um teatro, um pequeno teatro para o público cativo, né? Chamado Choque Hair. Como ele mexia com cabelo, hair, eu acho que ele puxou
Pensou no filme Hair, que era um sucesso dos anos 60, né? Choque Hair. E pensou num cenário. E eu fiz o cenário de compensado para uma nave que ia subir ali. Aí veio um eletricista muito bom, eu não sei como é o nome do rapaz, e ele com aquelas lâmpadas de Natal, né? Aquelas pisca-pisca, né? Ficou um show. Aí ele chegou para mim, a gente estava terminando o trabalho, ele disse, escuta, tu queres pintar uma amiga, uma modelo aqui de Manaus? Eu digo, como pintar? Pintar o corpo dela? Eu digo, não, mas eu nunca fiz isso, né? Eu disse, não, eu tenho uma tinta. Ela se chama Mayumi Watanabe. E eu fiz escondido de todos os outros figurinos, né? Ele me trancou na sala com ela e eu peguei uma revista Ele e Ela, que tinha várias pinturas dos signos, e ele gostou da borboleta. Ele ia pintar nos seios a borboleta, né? E o interessante é que, no momento, eu nervoso e ela nervosa. Então, fizemos um rito para um enfrentar o outro. Olha só, hein? Dado momento, o pincel escorregou da minha mão, aí borrou. E eu não tinha pano nem nada. Eu fui limpar com a mão assim. Aí eu percebi que era melhor usar o meu dedo do que o pincel. Utilizava melhor, né, o pincel. E foi feita a borboleta. Ela desfilou. Foi um sucesso na Spectrum. E aí eu consegui uma foto depois de insistir, né, porque aquele era um trabalho único, eu gostaria de ter um registro. E ela permitiu. Mas antes ela trabalhou com um véu no rosto, pondo preto, com vergonha. E eu também, né? Mas foi um trabalho, uma experiência única, né? Porque nunca mais eu... Eu não sei se ela desfilou no carnaval, mas foi para o Choque Hair na Spectrum. Discoteca. Eu falei o carnaval porque eu não sabia que era esse evento aí. Eu sei que era o Era carnaval. uma casa bonita que tinha ali na... Mas isso foi ali, na década de 80, né? Isso, é na rua onde ficava a loja do seu pai. Eu sei. Um pouco ali, né, naquele meio ali. Que era do Isaac Benayon, eu acho. Era uma discoteca, né? Uma discoteca famosa. Né? Fez, Fernando, que eu tive essa experiência. Pois é, mas essa experiência que eu estou querendo fazer o registro aí. Tu contou agora a história. Não E os cartazes do cinema, Rapaz, aí foi recorde, né? Fernando, as pessoas não acreditam. Mas é aquela história, né? Eu não fazia registro. O próprio Joaquim, eu acredito, o Digo Marinho, ele deve ter tirado umas 4, 5 fotos. A que ele gostou mais foi aquela da mandíbula do tubarão, né? Mas eu cheguei a perto de 8.000 cartazes diferentes. Fernando, eu me lembro, eu ainda não estou caducando, eu lembro que o único painel que eu repeti 2 vezes foi o Dona Flor e seus 2 maridos, porque o Andança de Ciganos, na época do Mário Adolfo, ele queria homenagear o Jorge Amado, inclusive trazê-lo para Manaus. Né? E aí, então, eu fiz essa reprodução, mas os demais nenhum foi repetido. Eu lembro que eu comecei no Ipiranga, isso nos anos 76, mais ou menos, o Peixe Assassino, depois veio o Último Tango em Paris, veio o Enxame, veio aquele que o cara é preso no aeroporto ele é preso com droga. Um filme Midnight Express. Exatamente, com um tema lindo. Trilha sonora. Aí quando inicia os anos 80, o Joaquim começa com o cinema dele, construir, né? E o Joaquim era muito atento, ele via tudo que estava acontecendo na cidade, era um cara ligado, eu nunca vi um cara ligado em tudo, em música, cinema, televisão, tudo que você possa imaginar em termos de cultura, o cara estava por dentro. Tu conheceste ele, né? Muito bem, Fernando, tu sabes quem. E aí ele via os cartazes, ele disse, quem é esse cara? Aí, e como eu prestava serviço para moto importadora, que ainda existia um engenheiro chamado Carlos Gavinho. E o Carlos me conhecia, e falou para o Antônio Gavinho, que era sócio dele, disse que eu conheço um cara que pinta e fez aquela coisa danada, né?
E eu fui conhecer o Marinho, sabe aonde? No Ponto, onde tinha discos importados da melhor qualidade. Foi lá que eu descobri Pink Floyd. Acontece que eu pinto o primeiro painel dele num galpão lá no Aleixo, chamado Bye Bye Brasil, que era a ideia do Joaquim, do cinema, era cinema de arte, ou seja, cinemas os intelectuais, aquelas Woody Allen, Manhattan, né? Z, do Costa Grava, aquele diretor famoso. A coisa não deu, tinha que botar os trapalhões porque tinha que ter público, tinha que ter ganhar dinheiro. E aí veio a série de filmes fantásticos, né? E eu fui produzindo. Então, eu lembro do primeiro, do segundo, do terceiro. Os demais eu me perco. Aí lembro do último, porque em 95 eu deixo o cinema, é quando eu vou para Borma, né? Eu sou envolvido lá com a imagem. Retorno em 2000 e vou visitar o Joaquim. Eu vi lá um Homem-Aranha lá, mais ou menos. Aí eu disse para ele: escuta, não quer que eu faça um Homem-Aranha aí? Ele disse: não, se não me cobrar caro. Aí eu acabei fazendo o Homem-Aranha sem saber que o cinema estava fechando as portas. Na época, ele estava abrindo um outro point ali, uma casa de shows na Ponta Negra. Eu não sei se tu te lembras, Fernando. Hollywood Beer. E ele tinha a intenção de fazer a transmissão do Oscar. Então eu decorei nos dois banheiros, no banheiro feminino, o Chaplin e os artistas antigos, e no banheiro feminino, a Marilyn, levantando a saia, né? E outras artistas. E faltou o Oscar, os dois Oscars que ele queria, que deu uma virada na dignidade danada e acabou que a casa não funcionou mais nada e tal. Então, eu lembro do Bye Bye Brasil, do Z, do Frankenstein, não, do Drácula. Adivinha quem veio para o jantar? Drácula, né? E aí o resto eu me perco. Quando eu me dei conta, eu estava pirando. Estava pirando de tanto pintar e cobrir. Porque se me perguntaram assim: você aproveitou algum daqueles cartazes? Eu disse: não. Eu pintava e depois eu cobria, eu mesmo. Então, teve um momento que eu estava pirado, eu digo: eu não quero mais isso. Aí, uma das cenas malucas do filme ET, eu amarrei meus pés lá no cabo e estava pintando de cabeça para baixo com as mãos na tinta. E o Marinho me flagra. Ele nunca tinha ido lá atrás, porque o meu ateliê, depois que eu me mudei do Aleixo, era atrás do cinema. Quem estivesse assistindo a sessão das 14 horas, e quando eu abri a porta, porque não tinha uma parede de amparo, né? Era um clarão danado, o pessoal xingava para caramba. Então, o Marinho me flagra, eu de cabeça para baixo: o que é isso? Aí foi quando eu disse: não, não quero mais. Eu não sei se acontece com algum dos nossos artistas aí, de pintar tanto e matar a obra. Por exemplo, você faz uma Cabeça para belíssima... baixo é muito inusitado. Hã? Isso é coisa que eu estou colocando. Eu acho que eu nunca falei isso assim, mas eu estava pirando. Eu produzi o rosto do John Travolta, que é uma das coisas mais lindas dos cartazes. Se o Fernando for lá no Facebook, eu acho que está postado lá. Eu gostei pra caramba daquele rosto, que era a continuação do aquele filme Embalos de Sábado à Noite. Não tinha nada a ver, era um outro filme, mas você tinha que vender a imagem, porque o Joaquim tinha uma percepção fantástica na propaganda. Ele: vamos colocar o rostão aqui dele. E era o cartaz, né? Só fiz ampliar, com meus toques, é claro, né? E era o cartaz mais lindo, mas depois lá estava eu cobrindo. Como é que eu cobri? Eram dois cartazes, um estava em ação, o outro aguardando o novo filme. Às vezes eu produzia o cartaz e o Marinho chegava e disse: Mário, o filme mudou, não é mais aquele. Aí eu tinha que entrar pela noite e dar um jeito, porque era assim, as produções de cartaz na minha época era correria, e eu pintava rápido. E aí eu tive que ter um auxiliar, né? Na época eu estava me sentindo já... Aí foi quando veio o Rubinho, e além dos cartazes, eu também preparava os anúncios dos jornais.
que eu já tinha uma experiência da publicidade, né? Então era muita correria. Mas chega um momento em que você diz, não, chega. Eu voltei a pintar um cartaz, o ano passado, a convite da TV, daquele programa Paneiro, né? Era o Rei Leão, que ia estrear no cinema daqui de Manaus, e o camarada disse, quero fazer um desafio para você. Quando ele me falou pintar um cartaz, eu digo, rapaz. Aí o rapaz foi lá para casa, botou as câmeras, disse, vai terminar agora? Eu digo, não, 20 anos atrás eu terminaria, hoje não. Você vai levar uns 4 dias aqui. Voltando àquilo que você falou, a obra para o artista é como se fosse um filho. Então, tu fazia o filho, quando ele estava pronto, tu matava. Você imagina se o Leonardo, ao pintar a Mona Lisa, que ele nunca entregou para o cliente, tivesse tacado tinta? Imagina se mas tem na história... A Pietá, aquele maluco que quebrou o nariz, que foi restaurado por um restaurador brasileiro. Se o Miguel Ângelo, ao terminar aquela obra fantástica do Davi, ele tacasse o martelo para isso. Quer dizer, pô. E eu matava, então eu estava delirando. Era fantástico pintar os cartazes, porque pô, você se realizava com cada um, mas chega um momento em que diz, não. Aí foi quando eu larguei mesmo. E outra coisa, Fernando, eu dava assistência. Oi, eu assistia o outro cinema também, o Cinema Novo. O Marinho, certa vez, chegou para mim e disse, de manhã, ele disse, escuta, tem um cara ali que pinta o cinema, o cartaz do Alcine ali, do japonesinho, do chinês. Pô, eu acho que ele é melhor do que tu. Aí eu digo, pá, onde é que é isso? Cinema Novo. Ele não sabia, ele sabia que era eu. E ele fez aquela jogada. Então é assim, eu ocupei um espaço que era meu, Fernando, mas não tirei de ninguém, não. Eu acho que... Mas escuta, estou vendo aqui o horário, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Tu falou aí do Renascimento, aí tu falou do... Eu lembrei agora da Capela de Sistina, e tem uma outra experiência para te falar, que tu pintou também já no teto da igreja. Você tem a foto? Então, eu já vi essa foto, mas aí eu estou dizendo, é uma experiência diferente. É diferente. Você tocou em algo fundamental, Fernando. Ele deve ter pintado de posição ruim para a pintura, né? Deitado. Queria que tu comentasse isso, essa tua experiência. Sim, eu fiz uma pesquisa. Quando o bispo me chamou para pintar, ele queria... 1999. Então, o rumor no mundo inteiro é que o mundo ia acabar em 2000. Né? Todo mundo... E o bispo disse, olha, eu quero deixar uma pintura aqui, se o mundo acabar. Aí ele me chamou, né? Disse, você pinta? Eu olhei, porque fizeram o andaime para fazer o teto, porque ampliaram a igreja. Eu tenho 1,70 m. O pedreiro que fez aquilo tinha 1,60 m quebrado. Então eu ficava, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer deitado. Aí eu fiz uma leitura sobre a história de Miguel Ângelo, né? Tanto é que eu tenho até uma peça escrita, uma peça eu chamo de peça, mas não sei se combina. Ele trabalhou deitado. E o que é que eu fiz? Peguei os metros quadrados do espaço, uni papel 40 quilos, fiz a imagem do Cristo na cruz, toda em quadrícula. E aí levei e fiz como o Miguel Ângelo fazia mesmo, né? Colei lá no teto direitinho, eu e mais 2 amigos que eu convidei para me auxiliar. Um poeta lá de Borma e um auxiliar meu, que já trabalhava muitos anos comigo. Colocamos o durex e tal. Aí fomos marcando ali, com o papel carbono. Não foi fácil riscar. Porque você risca, a pintura, o pincel, você leva com facilidade. Porque não havia como fazer de uma outra forma, Fernando, se eu não conhecesse a quadrícula, se eu não tivesse um pequeno conhecimento, até da perspectiva, porque no pé do santo, eu tentei uma imagem do próprio altar da igreja. Tá? E aí tem uma coisa inusitada, né? Eu venho a Manaus comprar uma tinta, porque inicialmente eu pensei em tinta a óleo. Eu vim a Manaus,
na casa do artista. Comprei umas tintas, olha, mas depois desistimos, nós pintamos com tinta souvenir. Aí fui visitar o Joaquim. Quando eu cheguei lá, o Joaquim, pô, por onde tu andas? Tem uma pessoa querendo um Cristo sorrindo. Eu digo, é um amigo meu, tá? Aí me deu o endereço. Eu botei o endereço no bolso, mas eu voltei para Borba, eu não tinha tempo de conhecer. Mais tarde eu descobri quem era a pessoa. Era o Jumbo. Ele queria um Cristo sorrindo. Aí eu levei aquela coisa na cabeça, né? Cristo sorrindo. Quando foi na hora de pintar, eu falei para os meus amigos, 2 amigos, porque a gente trabalhava escondido, né? Havia um assoalho, eu improvisei alguma coisa para ficar numa posição que eu pudesse ficar sentado, às vezes de costas. E a mão cansa, né, Fernando? Quando você pinta muito tempo assim, você tem que baixar, porque cansa o sangue. Penado pra caramba, porque ele levou 4 anos, eu levei menos do que isso. E aí, eu digo, rapaz, eu vou tirar o Cristo da cruz. Aí nós pegamos aquela imagem da Santíssima Trindade, e a única interferência que eu fiz na pintura era que ele estava sem a coroa de espinho e sem os cravos nas mãos e nos pés, e sorrindo. Isso foi uma loucura, viu? Porque o pessoal ficaram danado lá, as beatas, me ameaçaram jogar no Rio Negro. Foi um negócio doido. Aí foi quando... Isso foi verdade. Me xingaram, aí o bispo, Dom José, que está falecido, né? Minhas irmãs, o Cristo está vivo. É isso que o artista quis representar, um Cristo vivo, sorridente para a vida. Aí o pessoal se acalmaram, eu sei que está lá, né? Qual é a igreja para o pessoal quiser visitar? É o 5º santuário de Borba e o primeiro da América Latina. Ah, E recebeu o selo agora do Vaticano, né? é. É um Mas é santuário lá, porque qual é a igreja lá? Qual é o santuário lá? Santo Antônio de Borba, Ah, é na no mesma Rio igreja. Madeira, Da na mesma mesma igreja igreja. da escultura. Você vê a escultura fora, que é É. da nossa autoria, e E a dentro a pintura, pintura. sei, eu conheço lá. Mas quando eu fui lá em Borba, foi antes da ampliação do santuário. Eles ampliaram, que é um Tá. formato de cruz, né? E para Eu te acho que a lembrar maioria... que Borba é a cidade de nascimento do meu pai. Tem alguma coisa. Meu pai é de Borba. Meu pai que tu conhece. Travou o Mário aí. Deu uma travada. Travou o Mário. Eu ia perguntar dele como é que era feito o processo para ele criar os cartazes, se tinha alguém que dava uma ideia inicial, assim, de inspiração, mais ou menos como era para. O proprietário, o Marinho, ele falou que dava as diretrizes, né? Mostrava o cartaz, as fotos, uma foto, e aí ele ampliava isso aí pro cartaz. Aí tem uma pergunta aqui no chat que já foi respondida por ele. Acho que é da Cleia. Ela pergunta o que eles faziam depois com os cartazes, quando o filme saía de cartaz, né? Ele repintava, né? Isso que ele estava falando da pouco. Olha, ele saiu, vamos ver se ele entra de novo aí. A internet às vezes cai, trava. Mas legal, né? Aí só para apresentar para vocês, aí nós temos um convidado que é o José Estenho, é da próxima segunda-feira, viu, José? Você está assistindo aí? Próxima vez vai ser você aí, dar umas dicas aí. Agora vocês podem perguntar sobre a pintura, alguma dúvida que vocês tenham no material, né? Na tinta. Eu queria saber qual era o material que ele usava para produzir os cartazes. A tinta do cartaz, né? Ali pegava, às vezes, sol e chuva. Eu acredito que ele devia trabalhar, que na época tinha tinta látex, que hoje não tem mais. Hoje é só Professor, mas ele não pintava direto no muro, ele pintava num papel e colava no muro, e aí o outro vinha e colava em cima? Não, o cartaz tinha um suporte que é bom perguntar, que eu não sei, mas eu compensado. Aí toda vez ele... Eu acho que no cinema era compensado. Aí pintava de branco e reaproveitava esse suporte. Acredito, Mas a minha dúvida é se ele já pintava diretamente nessa superfície, nesse compensado pintado de branco, ou se ele pintava no papel e esse papel era colado como se fosse um outdoor, assim. Não, acho que não tinha papel, não. Acho que era direto. Direto no compensado, né? O Mário está dizendo aqui que descarregou o celular.
perguntar se dá para entrar. Perguntar dele. Prof, como é que era esse molde para... Eu não consegui entender como é que era o molde, como é que foi o molde da escultura do Santo Antônio. Eu entendi que ela tem uma estrutura de ferro. Não, ali não teve molde. Ali foi o seguinte, com a equipe de engenheiro deles, construíram como se fosse um pilar, só que já era oco, e o marceneiro que ele fala, que é o carpinteiro, fez a forma por fora. É como se fosse uma peça, uma coluna oca, né? Mas tinha que armar a ferragem, revestir ela com madeira, e essa madeira já ia dando o volume da roupa ali. Aquele volume da roupa, aquelas dobras, aqueles vínculos, é tudo feito na madeira que eles revestiu aquela estrutura todinha de ferro. Aí jogava o concreto. Depois que tirava a caixaria, estava armado. Era tipo um molde, né? Pois é, mas aí a coisa do rosto, os detalhes. Ele entrou de novo aqui, vamos perguntar para ele. Mário Bel. Pronto, Mário, saiu. Caiu a bateria. Liga agora teu microfone. Pronto. Poxa, coisa de amador. Ei, Mário, tem uma pergunta aqui da Cleo, eu peço que ela faça direto para ti aí. Na verdade, são duas perguntas. Eu estava em dúvida se os cartazes, porque quando a gente fala em cartaz, a gente já pensa no cartaz de papel, né? Com a nossa referência de hoje. Se tu pintavas diretamente no espaço do cartaz, que eu não sei se era um compensado ou era metal, e aí depois esse cartaz antigo era coberto com tinta branca para você pintar o novo, ou se você pintava num papel que era colado no lugar. Não, você tinha uma tabuleta feita de compensado. No caso do Chaplin, era diferente do Cine Ipiranga. O Cine Ipiranga tinha uma marquise e eram 15 metros, ou seja, você fazia 3 painéis de 5 metros, unia. Então você fazia na primeira parte o nome do filme e nos dois outros, nas duas tabuletas, estou falando da marquise. O título do filme, bem grandão. No cinema era pequeno, eram 3,5 metros por 2, compensado, dividido em duas partes. Eu fazia direto no compensado. E na realidade, eu copiava, porque o criador dos cartazes, quando era o filme brasileiro, era o Benício, meu mestre, com quem eu tenho um contato diariamente com ele. Ele teve um AVC, infelizmente. Já não está pintando mais. Ele foi a minha referência, né? Além de outras aulas que ele me deu, assim como o Fernando me deu ainda há pouco, está me dando sempre porque ele tem um autoconhecimento, né? Estudou para isso. Eu sou um autodidata, eu disse para ele. O que eu aprendi foi junto com os amigos, olhando como é que o cara fazia e fazendo um pouquinho melhor, enfim, você cata de cada um deles. E depois eu me debrucei em procurar a ler, a entender, porque eu comecei a gostar do pessoal. Então, era assim, o cartaz chegava, às vezes não tinha nem cartaz. Quando não tinha, o Joaquim pegava uma imagem da coleção particular dele, lá de personagens, aí eu decalcava, mas era incompensado. Por isso que eu não guardei nenhum, porque o compensado não tem vida longa. Você pintava com tinta à base de água, essa tinta de prédio mesmo, predial, que chama pintura predial. Agora Eu falei que na desenho época era tinta látex que chamava, né? Mas hoje em dia tudo é acrílica. ninguém usava esmalte sintético, não. Era latex. E tu usava também aquele corante, né? Para dar cor, às vezes, ou não? Corante de xadrez. Caiu de novo o celular dele. Caiu o celular. Vitor Hugo, nós temos aí. E aí, Vitor? Boa noite. Tem alguma pergunta, Vitor? Boa noite, por enquanto nenhuma. Pois é, então a presença do José Stênia da próxima semana, ele está aí só ouvindo a gente hoje como convidado. Hoje é o Mário. Mas para a gente ter esse conhecimento prático e teórico, que é a nossa disciplina de ateliê. Então, como a gente não pode estar acompanhando assim, vocês vão despertando e tendo
ideias para fazer o trabalho final. Quer falar alguma coisa, Stênio? Tu liga o microfone aí. Stênio, se quiser falar, tem que ligar teu microfone que está desligado, que é... Tá desligado o microfone agora. Agora ligou. E agora? Agora sim. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos vocês. Meu nome é José Stênio, sou artista plástico, dou aula de desenho artístico e pintura artística, então minhas técnicas são várias, né? Mas eu me identifiquei mesmo foi com a técnica acrílico sobre tela. Mas eu domino tinta a óleo, aquarela, pastel seco, pastel óleo, carvão, grafite, todo esse material, né? Acho que na minha aula mesmo eu vou falar mais da tinta acrílica e da tela, dos materiais que eu utilizo, para que vocês possam ficar por dentro daquilo que vocês no futuro irão usar também. Beleza, vamos deixar isso para a próxima, então. Próxima segunda-feira. Tá bom, Fernando, beleza. Pessoal, boa noite a todos. Até a próxima aula. Eu gravei a nossa conversa aqui, depois eu vou disponibilizar. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Então, boa noite para todos. A mina de Tabatinga, a Cleia, deve ter caído a internet lá, porque ela não ia sair assim. E interrompi a gravação. Até a próxima aula, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite, Vitor.